E nós queremos iniciar o nosso culto orando. Quero convidar você para nós termos um momento de oração. Assim mesmo como nós estamos, nós queremos orar. E convido você a fechar os nossos olhos. Convido você a tirar o nosso coração da nossa correria, da ansiedade que muitas vezes é a nossa vida. E convido você a encontrar o descanso nos braços de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te buscamos não porque tu precisas da nossa busca, nós te buscamos porque nós precisamos de ti. Nós te buscamos porque nós não somos completos em nós mesmos sem ti. Sem ti nós andamos errantes, vagando pela existência em busca de sentido, em busca de algo que faça a nossa vida valer a pena. Sem ti, ó Senhor, nossa vida se resume a correr atrás do vento, a perseguir miragens, a buscar o que a gente nunca vai conseguir encontrar. Em ti está a vida, em ti está tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós desejamos e ansiamos no profundo da nossa alma e que tantas vezes nós buscamos nos lugares errados, nas pessoas erradas, nas circunstâncias, nas coisas, transformando-as em ídolos e dedicando as nossas vidas a esses ídolos. Nossa oração sempre é: ó Deus, faça cair as escamas dos nossos olhos para que a gente perceba os enganos, para que a gente reconheça as nossas idolatrias, para que a gente adore o único que merece ser adorado, para que não façamos para nós nenhum tipo de imagem diante da qual nós nos dobramos, seja essa imagem física ou seja ela imaterial. Tu és o único Deus, além de ti não há outro, e tu te revelaste a nós por meio do teu Filho Jesus Cristo. Que nesse culto também seja um tempo em que tu vais te revelar a nós, em que tu vais falar ao nosso coração, em que tu vais operar profundamente nas nossas vidas. Por isso nós te buscamos, Senhor, sempre baseados na promessa de que onde 2 ou 3 se reúnem no teu nome, tu estás ali no meio deles. Foi isso que Jesus, o nosso Senhor, nos prometeu. E é assim que nós cremos, que tu te fazes presente, que tu estás no meio do teu povo e que tu desejas falar a cada um de nós. Fala então, abra os nossos ouvidos e dá-nos entendimento, abra os olhos do nosso coração. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós nos reunimos no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Semana passada nós iniciamos uma nova série, a série de setembro, dando esse nome de Atos 29. A Deise foi muito feliz, pedindo para que vocês abrissem as Bíblias em Atos capítulo 29. Eu acho que algumas pessoas tentaram abrir, perceberam que não existe o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, e ela então explicou de que, de fato, o livro de Atos, ele termina de uma maneira abrupta, como se Lucas tivesse a intenção de continuar o relato. Não existe uma conclusão, um final. Ele termina, assim como ele terminou de uma maneira abrupta, mas deixando alguma coisa já para o próximo livro. Quando ele termina o Evangelho de Lucas, ele termina com as palavras de Jesus dizendo: não
não saiam de Jerusalém enquanto do alto vocês não sejam revestidos de poder. E é exatamente daí que ele retoma no livro de Atos dos Apóstolos, com o derramamento do Espírito Santo, certo? Mas quando ele vai concluir, ou quando ele chega na prisão do apóstolo Paulo em Roma, e fala dos últimos dias do apóstolo Paulo, ele não conclui o livro. Então a gente tomou essa liberdade para dizer que o livro, ele permanece como que aberto, justamente porque o Espírito Santo continua operando na história da igreja, e ele continua querendo escrever capítulos desse livro, que deveria ser chamado, muito provavelmente, não de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, porque quem age no livro é o Espírito Santo, e ele se utiliza de pessoas que são os apóstolos e outras pessoas que também não carregavam esse título de apóstolo, ok? Então foi falado sobre dedicação semana passada, hoje vamos falar sobre temor, partilha na semana que vem, convivência na seguinte, e no dia 29 encerramos falando de testemunho. Por que nós vamos falar sobre essa série? Porque a gente quer se perguntar que atos o Espírito precisa ou deseja fazer acontecer entre nós. Atos 29, uma reflexão, uma provocação para nós mesmos. O que as primeiras comunidades cristãs podem nos ensinar sobre essa nossa tarefa como igreja hoje? O que significa ser cristão na pós-modernidade, no tempo em que nós estamos vivendo, para que nós sejamos relevantes. Não relevantes do ponto de vista necessariamente da sociedade, mas do ponto de vista de Deus. Quem precisa entender que a igreja é relevante é o Senhor, é no juízo e no crivo de Deus que nós queremos ser relevantes, mais do que em qualquer outro crivo. O texto base de toda essa série é Atos 2, 42 a 47. Nós vamos dar uma olhada bem rapidamente nesse texto, de Atos 2, 42 a 47, e ali diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa foi a palavra sobre dedicação que nós ouvimos na semana passada. Se alguém perdeu, está no YouTube, pode acompanhar por lá, ok? No versículo seguinte, diz que eles estavam todos cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre temor. O que é isso? Eles estavam cheios de temor e maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Na próxima semana, então nós vamos falar de partilha, que está relacionado ao fato do versículo 44 e 45, dizer: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, a ponto de vender as suas propriedades e bens, distribuir a cada um conforme a sua necessidade, certo? Eles tinham uma divisão igualitária entre todos eles, acerca das coisas que possuíam. Na semana seguinte, vamos falar sobre convivência. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus. Veja, a palavra reunião, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições. Tem muita convivência aqui, certo? Tem muita convivência. Por que eles tinham tanta convivência? Qual o significado disso para nós hoje? E finalmente no versículo 47, que vai encerrar a série, diz: e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eles tinham então um bom testemunho diante das pessoas de fora que não os conheciam e que não conheciam ainda o Evangelho. O versículo de hoje, o versículo base de hoje, ele fala de temor, de que havia temor no coração dos discípulos e de que eles operavam sinais e maravilhas, os apóstolos. Nós queremos entender um pouco melhor o que é isso. Como essas coisas se manifestaram na prática, na vida dos primeiros discípulos, e o que a gente precisa, na minha opinião, na minha leitura, na minha mensagem de hoje de manhã, aprender com eles. E para isso eu quero convidar vocês a nós olharmos para dentro do próprio livro de Atos dos Apóstolos uma história que acontece. Uma história que não é uma história, digamos assim,
bela, bonita, uma história que a gente diga, poxa, que historinha bacana para contar para as crianças. Essa não é uma história bonita para se contar para crianças. Ela é uma história chocante, altamente chocante. Mas eu acho que ela ilustra muito o que Lucas descreve com essa palavra, e havia temor no coração deles. É interessante que Lucas descreve que o sentimento geral dessa igreja primitiva não era um sentimento de entusiasmo, não era um sentimento de, sei lá, ele não descreve isso como um amor, ele descreve isso como temor. E temor não é uma palavra bonita. Temor, como todos nós sabemos, ela é uma palavra que está ligada a medo. E alguém rapidamente poderia dizer assim, e o apóstolo João escreveu na sua primeira carta que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo, então como que essa igreja primitiva, na qual nós nos espelhamos, se diz ali que ela era uma igreja em que as pessoas tinham temor? Como que a gente conjuga amor de um lado com essa palavra que fala de temor? Vamos dar uma olhada nessa história um pouco inquietante nessa manhã. No capítulo anterior, no capítulo 4, diz que um homem chamado Barnabé, que ganhou o apelido de Consolador dos apóstolos, de ajudador, auxiliador, ele vendeu as suas propriedades e trouxe esse recurso aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído a todos conforme a necessidade que tinham. Aí no capítulo 5, depois de falar desse exemplo positivo de Barnabé, esse homem natural de Chipre, é que tinha, eu sempre brinco com essa história porque tem uma canção, né, tem uma música, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, e nós, sempre que cantávamos essa música na igreja, sempre tinha uma senhora que de novo cantava chifre e não Chipre, né? E por mais que a gente insistisse na canção dizendo natural de Chipre, sempre acabava saindo a palavra parecida, né? Então, é só uma brincadeira que a gente tinha em outros tempos. Mas esse Barnabé, ele é citado como um bom exemplo de alguém que distribuiu aquilo que ele possuía e o fez com sinceridade de coração. E de repente começa o capítulo 5 falando de um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, e eles também venderam uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então isso havia se tornado uma regra entre eles, todo mundo tinha que vender tudo o que tinha e distribuir. A gente vai ver pelo contexto de que não. Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, ela não era sua, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Quando Pedro pergunta, ela não lhe pertencia, depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder, ele estava dizendo assim, você não tinha obrigação de entregar nada. Isso não era uma regra imposta sobre os primeiros cristãos, de que todos eram obrigados a fazer isso. O problema foi a questão de que eles o fizeram, retiveram uma parte, mas disseram que entregaram tudo. O problema foi a insinceridade, o problema foi essa camuflagem, essa roupa de piedade que eles quiseram vestir e que não correspondia com os fatos. Certo? Não é o fato de não terem entregado, é o fato de terem dito que fizeram e o que não fizeram. É esse o problema que está envolvido aqui.
Ouvindo isso, e aí o texto se torna escandaloso, especialmente para nós, na nossa geração, que, com perdão da palavra, se tornou bastante pudica para ler a palavra, né, para ler a Bíblia. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. E aqui a gente tem que fazer um momento de silêncio, né? Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. E aí o texto diz: grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Percebe aonde a palavra temor está conectada aqui? Um grande temor caiu sobre todos os que ouviram essa história. E aí a história termina assim? Não, ela fica pior ainda. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Então Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. E então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E aí, de novo, Lucas diz: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. De novo, aqui a nossa palavrinha que está lá naquele texto tão delicioso de Lucas 2, 42 a 47, de que a igreja caminhava em temor, de que havia temor no coração deles. De novo aparece essa palavra. A gente precisa interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. E o contexto imediato é esse. É daqui que vinha esse temor. É aqui que se substancia esse temor. E o texto diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, que era uma área dentro do templo em Jerusalém. Dentro do templo, eu digo dentro do pátio do templo, não dentro da nave do templo, porque lá só entravam os sacerdotes, né? Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Eles tinham medo de se juntar a esse grupo de pessoas por causa dos religiosos judeus, embora o povo os tivesse em alto conceito. De novo, aqui aparece a questão do testemunho. As pessoas os tinham em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Lembrando aqui que não é Pedro e os apóstolos que dizem para as pessoas colocarem os seus doentes para que a sombra de Pedro se projete sobre eles. Era o povo que estava fazendo isso, certo? Não foram os apóstolos que começaram com a unção da sombra, ok? Era o povo que começou a fazer essas coisas na esperança de que a própria sombra de Pedro tivesse algum tipo de poder milagroso de cura. Bom, esse é o texto que, se nós o lermos com atenção, deve ter nos deixado incomodados. 16 ainda diz: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Temor de Deus. Sim, temor. Temor de Deus não é tema de Antigo Testamento. Me parece que nós estamos habituados a ler histórias do Antigo Testamento em que Deus manifesta seu juízo, em que Deus manifesta o seu direito de nos julgar. E nós dizemos assim: mas veja bem, isso é uma história do Antigo Testamento. Isso
Isso é uma história do Antigo Testamento. Depois Jesus veio. É como que se com a vinda de Jesus agora nós crescemos num Deus que não é o mesmo Deus que era crido no Antigo Testamento. Com a vinda de Jesus, certamente muitas coisas mudaram. E nós conhecemos Deus de uma maneira muito mais profunda do que as pessoas seriam capazes de conhecê-lo no Antigo Testamento. Isso é verdade. No Novo Testamento, Deus se revela de maneira amorosa, de maneira sacrificial. Deus mostra até que ponto Ele é capaz de ir por nós, pela nossa salvação, para nos resgatar. Mas aquilo que foi testemunhado no Antigo Testamento, acerca de quem Deus é, santo, justo e reto, isso não foi negado no Novo Testamento, isso foi corroborado no Novo Testamento. Tanto foi corroborado no Novo Testamento que Jesus morreu por nós. O salário do pecado continua sendo o mesmo que era no Antigo Testamento. E por isso eu acho relevante que nós falemos e que nós resgatemos esse aspecto acerca de quem Deus é e que de alguma forma está contido nessa expressão temor de Deus. Me parece que em alguma medida a nossa geração, de maneira especial, no nosso tempo, nós olhamos para Deus como uma espécie de vovô bonachão. Deus não é bom, conforme a Bíblia. Deus é um vovô bonachão. O que é um vovô bonachão? É aquele que se faz de cego, de surdo, enquanto a gente está brincando de ser igreja. Você entende o que eu quero dizer? Não sei se você entende, mas eu vou tentar me fazer entender ao longo dessa mensagem. Em toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, uma genuína experiência de Deus nos leva com a cara para o pó. Nos leva ao assombramento de não termos sido consumidos pela glória de Deus. Nos leva a um reconhecimento imediato da nossa indignidade, do nosso demérito, e nos leva a uma falência total. Isaías, quando se encontra com Deus, Isaías capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus no templo, quando ele tem aquela visão da glória de Deus no templo, e aqueles seres celestiais dizendo santo, santo, santo é o Senhor, ele diz: ai de mim, ai de mim. Quando Moisés vê a sarça ardendo, a palavra de Deus para ele é: seu petulante, tira essa sandália do pé. Você sabe diante de quem você está? Tira a sandália do pé, Moisés. E Moisés imediatamente o faz. O que é esse temor? É um medo apavorante? É um medo que exclui o amor? Não. É um deslumbramento avassalador da grandeza de Deus que não se pode mensurar. É uma percepção de que Deus é infinitamente maior do que eu possa compreender, do que eu possa explicar, do que eu possa querer argumentar. E isso é uma percepção que chega de maneira avassaladora. É um constrangimento de um amor radical que eu sei que absolutamente eu não mereço. E por isso é constrangedor. Porque eu sei que aquilo que Deus fez de bom por mim não era porque eu merecia que Ele fizesse. Pelo contrário, o que eu merecia era de que Ele se utilizasse do seu direito de me julgar
E ele não deixaria de ser bom se ele me esmagasse. Ele estaria apenas sendo o que ele é, justo, reto e santo. É uma experiência libertadora de um condenado à pena capital que foi resgatado graciosamente, que recebeu uma nova chance. É alguém que se sabia no corredor da morte e da existência. É alguém que sabia que se comparecesse diante de Deus da maneira como estava, a única coisa que restava era uma condenação implacável. Mas encontrou um resgatador. Encontrou uma sentença porque alguém escolheu pagar por essa dívida que eu não podia pagar. É saber-se culpado e merecedor da ira, mas surpreender-se com um pagamento inusitado da dívida que traz perdão. Como na história do credor incompassivo. É um senso de responsabilidade que nos faz dedicar tudo que temos e tudo que somos. Não, o amor aqui não está excluído. Mas embora Deus se faça nosso amigo em Cristo Jesus e se aproxime, Ele continua sendo aquele, não é mais Ele que tem direito de manifestar a sua ira. É eu quando não tenho as minhas orações atendidas do jeito que eu gostaria, que choro e grito e fico chateado e magoado e dizendo, cadê esse Deus que me ama e que não faz o que eu quero? Temam os homens que só podem matar o corpo, temam aquele que além de matar o corpo pode também lançar no inferno. Isso é uma palavra de Jesus. Poderia citar os apóstolos depois de serem presos aqui no livro de Atos, dizendo para os líderes do Sinédrio, ao ouvir a ordem de que eles não pregassem mais sobre Jesus em Jerusalém, eles respondem, nós não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles não podem ser calados. Porque o temor de Deus é maior do que o temor a qualquer outra coisa. É que eu insisto, o temor não é ausência de amor, muito pelo contrário, é um amor deslumbrado, é um amor constrangido, é um amor extasiado, é um amor que reconhece essa grandeza, é um amor que percebe que não merece, mas que ao mesmo tempo aceita essa. Não é um amor sentimental, é um amor muito maior do que esse. Temor parece ser o oposto daquilo que se tornou banal, comum, daquilo que é manipulável, negociável, controlável. Um Deus que eu decido o que Ele é, o que Ele faz, como Ele tem que agir. Temor é um reconhecimento de que eu preciso e de que isso será bom para mim. Dizer, Senhor, não eu, mas Tu. Não eu, mas Cristo em mim. Não o que eu quero, mas o que Tu queres. E foi assim que Jesus viveu, submisso ao seu Pai Celestial. Se nós somos discípulos de Jesus, então é assim que nós somos chamados a viver. É um senso de confiança plena de quem não controla mais nada. Não detém o controle da minha vida, não detém o controle das minhas circunstâncias, não detém o controle do dia de amanhã, nem do próximo minuto da minha vida, não detém o controle. Mas aquele que entregou o seu próprio Filho por mim, detém o controle da minha história, da minha vida e das minhas circunstâncias. É uma certeza inabalável daquilo que não se vê, não se explica, e que às vezes pode até não fazer sentido. É uma confiança. E
portanto, não é medo no sentido mais natural que a palavra significa, porque o medo nos leva a fugir. Esse temor nos leva a saltar no escuro. Esse temor nos leva a dizer amém para coisas que a gente não consegue entender aonde que vão dar. É diferente de medo. Mas existe um elemento, sim, de um medo que é oriundo dessa grandeza acachapante de Deus. Ele é imenso, Ele é indescritível, Ele é muito maior do que aquilo que eu possa explicar daqui da minha pequenez. Em Hebreus, no capítulo 10, os versículos 26 a 31, eu quero terminar lendo esse texto bíblico com vocês, para mostrar que os primeiros cristãos tinham temor de Deus, esse respeito profundo, essa consciência de que aquilo que havia sido feito por eles em Cristo Jesus, quando Jesus se entrega na cruz do Calvário por eles, não era uma autorização para que eles vivessem dali para frente da maneira como desse na telha, da maneira como eles imaginassem que deveria ser, que eles poderiam fazer as escolhas que eles quisessem. Pelo contrário, essa nova e imensa oportunidade dada por Deus carregava consigo um senso de responsabilidade, de um chamado para uma nova vida, de um chamado para uma nova existência. E por isso o autor de Hebreus, ele diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Queridos, eu quero dizer isso com todo o amor possível e com todo o respeito, e dizendo isso para mim mesmo. Não transformemos a bondade de Deus revelada em Cristo Jesus em uma autorização para vivermos no pecado. Amém? Isso não é o Evangelho. Transformar a bondade, o amor de Deus em uma autorização pessoal para viver no pecado não é graça de Deus. Não foi isso que os apóstolos descreveram como graça. Isso se chama cinismo, não graça. Amém? Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pisou aos pés o Filho de Deus, como se Jesus tivesse morrido na cruz para que eu pudesse continuar vivendo a minha boa e velha vida de sempre. Profanou o sangue da aliança. E profanação tem a ver aqui com, por exemplo, quando no Antigo Testamento existe aquele relato de que os pagãos invadiram o templo de Jerusalém e sacrificaram porcos no altar de Deus. A palavra usada para isso é profanação, é um sangue estranho. Significa fazer o pior tipo de coisa imaginável, significa afrontar a Deus de peito aberto. Profanar o sangue da aliança pelo qual foi santificado. E insultar o Espírito da graça. A graça de Deus nos acolhe de maneira imerecida, mas ela não nos permite
permanecer nas nossas antigas escolhas. Ela nos chama para uma nova vida, para uma vida de santificação, para uma vida nova em Cristo Jesus. E isso não é uma opção. Ou é assim, ou não é. O próprio autor de Hebreus disse: sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E santificação é um tema que a gente ainda vai trabalhar provavelmente esse ano, dentro do nosso planejamento. Mas santificação, adiantando o nosso tema, não tem a ver com aquilo que nós nos esforçamos para fazer, mas tem a ver com a obra de Deus em nós e que gera uma nova realidade. Versículo 30 de Hebreus ainda diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele arremata dizendo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele não usa a palavra, mas ele está dizendo assim: queridos, temor. Temor. Nós servimos a Deus em temor. E isso é algo importante que a gente saiba, porque isso nós não estamos escolhendo entre amor e temor. Essas são duas coisas que se casam e que se juntam. Nós não estamos escolhendo entre temor e graça. Essas duas coisas não se excluem, elas se complementam. Elas fazem parte de um mesmo pacote. A graça nos coloca num estado de temor, justamente porque eu não entendo por que Deus pode fazer o que Ele fez por mim, a ponto de entregar o seu Filho por mim. A minha pergunta, terminando, é: até que ponto nós fomos afetados por essa cultura atual, produtora de uma fé customizada? Até que ponto a gente também já construiu uma ideia e uma imagem de Deus que não corresponde à realidade descrita nas Escrituras? Será que nós abraçamos a graça como o privilégio diante do Deus que é santo? Esse Deus santo, 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 mas que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos abraça, nos acolhe, nos perdoa, nos transforma, nos redime? Ou será que nós interpretamos e lemos a graça de Deus como um direito diante de desculpe a expressão meio tosca, mas diante de um Deus que parece um grande vovô cósmico? Nada contra os vovôs aqui, por favor, né? Não se ofendam os vovôs. Mas a gente sabe que vô assim é pai com açúcar, né? O que a gente se esforça para corrigir em casa, a gente deixa um final de semana os filhos na casa do vovô e da vovó, daí depois tem um trabalhão durante uma semana e meia para botar nos eixos de novo, né? Então por isso essa expressão assim, né, do vovô. Mas por favor, os vovôs são uma bênção, são pessoas preciosíssimas, amabilíssimas, e digo mais, os vovôs não têm obrigação nenhuma de educar os netos. Essa obrigação é dos pais mesmo. Então vocês só estão fazendo a tarefa que lhes cabe, de ser esse pai e mãe com açúcar, ok? Ninguém se sinta mal com isso. O problema é que se a gente fizer disso uma imagem para Deus, imaginar que Deus é assim, ok? Lembrando de novo o livro de Hebreus, no livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, que Deus disciplina a todo filho a quem ama. Deus disciplina a todo filho a quem ama. Então Ele não é o vovô, o grande vovô cósmico, porque Ele disciplina o filho a quem ama. Ele deseja tanto o nosso bem que Ele não deseja que a gente se perca por falta de disciplina. Em último lugar, o que o temor tem a ver com a capacitação para deixar sinais do reino de Deus? Por que aquela igreja era tão rica desse poder de Deus que se manifestava através deles? Será que isso tinha a ver com esse deslumbramento de Deus? Será que tinha a ver com aquela dedicação que foi tratada aqui na semana passada, a dedicação com a doutrina dos apóstolos, a dedicação da comunhão, do partir do pão, a dedicação com a oração? Será que nós ainda nos dedicamos a essas coisas? Será que entre nós existe essa consciência aguda, profunda, descrita aqui na Escritura como temor de Deus,
que faz a gente pensar 5 vezes antes de entrar numa rota de insinceridade, que faz a gente refletir antes de transformar a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, em artefato de consumo pessoal. Para mim me parece muito forte essas duas coisas, o temor e a presença de sinais do reino de Deus entre eles. E que Deus nos abençoe, para que a gente caminhe nesse deslumbramento, nessa consciência aguda desse paradoxo da nossa pequenez, da nossa indignidade por um lado, mas ao mesmo tempo da dignidade que Deus nos concede por meio de Cristo Jesus e de um amor imerecido que é derramado por meio da cruz sobre as nossas vidas, mas que não nos é dado porque nós fizemos alguma coisa para alcançar. De tal modo que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E isso nos faz caminhar debaixo desse temor positivo, desse deslumbramento, com a grandeza, com a glória e com o amor de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tantas e tantas vezes nós temos uma ideia distorcida acerca de quem Tu és. Às vezes, por um lado, nós alimentamos uma concepção de exclusiva severidade, de um Deus bravo, irado, de um Deus sempre pronto a apontar o dedo e a julgar. E quando nós olhamos para a Escritura, nós sabemos que Tu não és assim. Por outro lado, em algumas circunstâncias, nós construímos outras imagens. Uma imagem baseada numa graça que não é a graça da Escritura, numa graça que nos concede uma falsa liberdade de vivermos como bem entendermos, de não darmos valor, o devido valor, de não priorizarmos aquilo que precisa ser priorizado, de vivermos a mesma vida que vivíamos antes de termos conhecido a Ti, como se isso fosse algo normal e natural. Senhor, nós oramos para que Tu nos ajudes a não cair nem nessa ideia de um Deus de juízo terrível, com ausência de amor, e nem na ideia falsa de que o Teu amor por nós é um direito que nós temos. Que o Senhor é obrigado a nos amar. Independente do que fizermos ou deixarmos de fazer, o Senhor é obrigado a nos amar. Ambas as coisas. Não é aquilo que a Tua igreja viveu, não é aquilo que Jesus ensinou, não é o Teu chamado para nós, e nenhuma dessas duas coisas é saudável para qualquer um de nós, porque nos leva a buracos diferentes. Não nos cura, não nos liberta, não nos faz bem, não é uma espiritualidade que seja boa. Ajuda-nos a viver uma espiritualidade saudável, equilibrada, em que nós temos uma consciência de sermos profundamente amados, mas ao mesmo tempo que isso gere em nós uma profunda responsabilidade de buscarmos viver a vida que o Senhor nos chamou para viver. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja presente, passeie aqui entre nós. Nos ajude a olhar para Ti, conforme as Escrituras dizem que Tu és. Ajuda-nos, ó Deus, a carregar esse profundo temor
diante de Ti. Esse temor que nos faz tirar as sandálias dos pés. Esse temor que nos faz chorar por nós mesmos. Enquanto o Senhor coloca enquanto o Senhor coloca um anel no nosso dedo, enquanto o Senhor coloca uma roupa limpa, enquanto o Senhor ordena para que a festa comece porque o filho voltou para casa. Na consciência do nosso demérito, nós te exaltamos pela tua graça. Na consciência de que nós não merecíamos o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós te adoramos e te bendizemos e rendemos as nossas vidas e rendemos tudo. Tudo que temos e tudo que somos. E por isso, assim rendidos, aquelas pessoas não tinham dificuldade de se desfazer até mesmo dos seus bens, para que outros pudessem ter uma vida um pouco melhor. Ó Deus, nós estamos tão longe dessa consciência gerada pelo Espírito Santo, mas nós te pedimos, a começar por mim, que tu me ajudes a não banalizar aquilo que eu prego todo final de semana, a não tornar comum o Deus que um dia olhou para mim e me chamou para junto de si. Me ajuda, Senhor, a não banalizar a palavra que mudou a minha história. E ajuda os meus irmãos também, para que nós possamos viver deslumbrados, viver com a boca aberta, diante de quem Tu és e daquilo que Tu fazes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma canção? Estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto
tudo aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez. Te louvarei. Não importa. Adorarei somente a ti, Jesus. Ó Deus, nós queremos aprender isso, a te louvar, não importam as circunstâncias, porque não são elas que definem o nosso louvor, a nossa vida rendida e a nossa vida aos teus pés. Não são as circunstâncias que definem se tu nos amas ou não nos amas, se tu és bom ou se tu não és bom. Foi o que tu fizeste por nós. É a cruz do Calvário que nos dá a informação, toda a informação que nós necessitamos, se nós devemos ou não devemos te louvar. E ó Deus, apesar disso nós também precisamos, como seres humanos, colocar diante de ti as circunstâncias que nos pesam, seja doença, sejam conflitos, sejam dificuldades financeiras, sejam crises conjugais ou com filhos, sejam N situações que surjam nas nossas vidas e que em alguns momentos nós permitimos que o deslumbre do Deus que tudo pode se perca na nossa mente e essas coisas nos geram inquietação, ansiedade, preocupação. Por isso nós colocamos essas nossas questões diante de ti. Colocamos na fé de que nada pode nos separar do teu amor. Nenhuma dessas circunstâncias pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Mas às vezes elas nos doem muito, Senhor. Elas pesam, elas machucam, elas ferem. E por isso nós também oramos pedindo por socorro, por intervenção. Lembra daqueles que estão doentes. Lembra daqueles que estão fazendo tratamento médico. Lembra daqueles que têm sofrido por N razões, sofrido na alma,
sofrido com depressão e não sabem explicar a razão dessa dor e desse sofrimento e que arrastam esse sofrimento. Lembra-te, Senhor Deus, e intervém na vida dessas pessoas. Nós queremos também nessas histórias de vida complexas e difíceis que nós vivemos, ver os sinais do Teu reino, fazendo sinais e maravilhas, de um tempo e de um lugar onde nenhuma dessas coisas não existirão mais, porque é assim que Tu fazes, Tu colocas sinais na nossa história para nos dizer de maneira clara e inequívoca, o que eu prometi para vocês é real e é concreto, existe uma realidade onde não haverá mais choro, nem morte, nem pranto, nem dor, nem luto, e em que o próprio Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nos permita ver esses sinais acontecendo também no nosso meio, em que o Senhor diz, assim como estou fazendo aqui, haverá uma realidade perene, indestrutível, onde tudo isso terá passado, em que tudo se fará novo. E é nessa esperança que nós caminhamos, e é por isso que nós pedimos por esses sinais também no nosso meio. Em nome de Jesus. Juntos oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém, queridos, Deus abençoe, um bom domingo de sol, que o Senhor esteja presente na vida de vocês.